Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre uma doença grave que afeta a memória, a capacidade de aprendizado e tem grande impacto no cotidiano de quem sofre com ela e seus familiares e amigos, o mal de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, normalmente começa com a perda da memória recente. E ao evoluir, afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem, tornando a pessoa cada vez mais dependente da ajuda dos outros. Quem tem um paciente de Alzheimer, na família sabe o quanto é importante o cuidado e o amor com ele, em todas as fases da doença. A Fabiana Plesch, vice-presidente da Abrasa, Associação Brasileira de Alzheimer, está aqui comigo no estúdio e vamos conversar a partir de agora sobre esse problema. Como é que se detecta o Alzheimer e em que fase da vida da pessoa realmente começa a surgir a doença? A fase é na idade idosa e ocorre geralmente quando existem as primeiras perdas recentes. Só que quando se descobre ou se sente que tem alguma coisa, alguma perda, a literatura já fala em 15 anos de perdas sutis e que vai se negando, não se percebe, até que realmente se chame a atenção com algo muito grave e a busca da medicina. Geralmente como se percebe? Então, as perdas recentes. Algo que eu sempre costumo brincar, dizendo que não é você perder alguma coisa, né? Porque todo mundo começa a se diagnosticar com Alzheimer. Mas... Já estou aqui pensando. Mas assim, quando você perde alguma coisa e encontra e não sabe para que serve. Meu irmão dizia assim, são os espíritos brincalhões, que às vezes a gente coloca um papel aqui, ou um óculos, ou uma caneta. Procura, roda, sabe que está ali, mas não está, você não encontra. Quando você esquece, vai lá, está lá no mesmo lugarzinho. Exatamente. Mas assim, isso é muito, muito, muito complexo, é um universo avassalador. A doença de Alzheimer, ela vem no mundo com 36 milhões de pessoas. E no Brasil com 1,2 milhão de pessoas, com a tendência a triplicar daqui para 2050. A gente falou em memória recente, por exemplo, a passagem do aniversário, né, que as pessoas sempre tem no grupo familiar uma pessoa que nunca esquece a data. Aí diz, olha, vovó e mamãe não lembrou da data. Já começa a desconfiar a partir de uma situação dessa? Isso é muito pouco. Não é? As coisas são mais fortes. Você vai para um shopping e não sabe voltar, você se perde. Tem que ser algo mais contínuo para que o somatório dessas Esqueceu fatos... de onde estava o carro no estacionamento? Sim. Mas isso acontece direto comigo. Sim, também. Isso pode ser um pequeno sinal. Sim. Somado a outros, ao longo de muito tempo, isso vai sendo realmente fazendo com que a família comece a prestar atenção. E aí começar a despertar a necessidade de um médico. Você aí no sofá, em casa, já teve um apagão desses, não foi? Mas vamos tirar as nossas dúvidas para saber se isso já é Alzheimer ou não. A senhora falou que em 15 anos, né, mais ou menos, né, a partir da primeira detecção, a doença começou a se desenvolver. E a partir dali, quais são os outros fatores que podem, assim, juntar e diagnosticar que é Alzheimer? Veja só, a partir daquele momento em que essas coisas ficarem sendo repetidas, os médicos que deveríamos procurar, psiquiatra, neurologista ou geriatra. E aí eles vão fazer uma bateria de exames e, por incrível que pareça, o Alzheimer ele não tem um diagnóstico. Ele não aparece no exame de sangue? Não. Não aparece no exame de imagem do cérebro? Nada. Não? Nada. É preciso serem feitos vários exames e, a partir daí, a eliminação, porque existem várias demências, dentre elas o Alzheimer.
né? Inúmeras. O exame que a senhora falou, qual é o exame? Então, o médico, que essa é uma área mais voltada à medicina, né? Eles vão fazer, indicar, por exemplo, um neuropsicólogo, onde eles vão fazer testes. E aí, então, é que se pode dizer que existe a hipótese do diagnóstico de Alzheimer. Em quanto tempo o paciente evolui para plena demência, plena dependência? Que seria a fase terminal, a fase final. Em média, 8 a 12 anos. E eu acho muito importante, já que você Mas falou... Mas isso é uma questão genérica. Tem gente que pode ultrapassar bem mais, disso. bem menos. Bem menos. Bem mais. E o cuidador, que para mim seria o foco principal, né? Porque a gente tem muitos idosos cuidando de idosos, muitos familiares cuidando de familiares. E o que é muito comum é a questão o que antigamente chamava de estafa, o estresse, que hoje se chama de síndrome de burnout, o burnout, que é a estafa mais voltada à laboral, né, que é a coisa do trabalho, mas que não deixa de acontecer com o acompanhante. Então, é por isso que eu venho representando a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Alagoas, e eu realmente admiro muito o trabalho que é feito pelo grupo. É um grupo de apoio, onde a gente encontra pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, ou pessoas que suspeitam, ou pessoas que já têm o portador dentro de casa, e muitas vezes fica se sentindo perdido. Vem aquela interrogação, e agora? E agora? Perfeito. O que fazer? O que fazer? Esse grupo de apoio, obviamente, deve ter paciente, parente de paciente, profissionais, né, da área que lidam com esse tipo de paciente. Enfim, e quais são as atividades da associação? Então, ocorrem 2 grupos. Eu vou dizer bem devagarzinho. Um ocorre na segunda-feira de cada mês, que seria o do Jaraguá, na Secretaria Estadual de Saúde. E o outro ocorre na terceira segundas-feiras de cada mês, no Hospital Universitário. Então, esses grupos, eles funcionam com um mês, palestras, e abre-se espaço para que seja trabalhado algum caso que surja, e no outro mês o apoio. Então, todas as vezes eles vão ter uma tarefa diferente para esclarecer, cuidar, apoiar a pessoa que acaba de receber. São palestras para paciente, para cuidador, para profissionais, pessoas envolvidas. Obviamente que para o paciente serve como uma assimilação, uma ideia, mas muito mais para os profissionais que lidam com ele. Cuidadores principalmente, né? Sim. O público-alvo são realmente os cuidadores. O paciente ficaria incomodado, ainda que ele não tenha... Nós temos pacientes de todos os níveis, né? Fase inicial, fase intermediária e fase final. Eles angustiariam de ouvir aquilo, eles sabem que é alguma coisa com ele. É verdade. Agora, o paciente, ele entende no início, porque muitos pacientes recusam. Ah, não, eu sempre fui assim, eu não estou esquecendo nada. Né? E, às vezes, ficam irritados. Isso melhora ou piora o quadro? Olha, todos eles entram, não só o paciente, como a família também nega, né? O paciente esconde, fala, não conta não, não conta não, porque de repente vão achar que eu perdi a noção de tempo, mas eu não sei que horas são, não sei que dia é hoje, eu não sei que casa é essa, entende? E às vezes o médico precisa do auxílio, por exemplo, de um psiquiatra, porque eles entram em depressão. Por eles têm uma noção que estão perdendo alguma coisa. Onde fica, por exemplo, o meu quarto? Eita, essa gaveta, esse móvel que eu não conhecia, essa pessoa. E aí, quando isso acontece, eles começam realmente a angustiar. Eles podem terminar fazendo coisas extraordinárias, incompreensíveis, que a gente diz, não, papai ou mamãe ou vovó nunca se comportou dessa maneira. Por exemplo, sair e tirar a roupa na rua, não é? Entrar no banheiro e se deitar. Tem coisas assim, tem históricos assim? É impactante. Existem diversos históricos. Por isso que a associação, eles distribuem uma pulseirinha, porque é comum a gente ver na mídia, né, pessoas que se perdem. Então, a pulseirinha, quando eles vão colocar o nome, o endereço do cuidador, daquela pessoa que vai direcionar
a paciente com portador de Alzheimer. E podemos entender que a pessoa entra num estado de pleno cuidado, né? Em que não sabe quem é, ele perde a fala, se ele perde a memória, ele perde a fala, porque ele não tem nenhuma referência, né? Ao ser perguntado, como é seu nome? E por isso que é importante essa identificação e a compreensão da sociedade em situações como essa. Existem fases, né? No início, ele ainda lembra nome, ainda sabe endereço, né? Eu sempre chamo da fase da perplexidade, que é aquela fase que o cuidador fica perplexo, né? Diante do que está vendo, diante do que está acontecendo. Depois, eu costumo chamar de fase da contemplação, que é quando você vai com o sagrado, você vai olhar e realmente não vai, e agora? Né? E, por último, a fase terminal, o final, que eu chamo de sabedoria, que você vai apenas acompanhar, porque ele já está na posição fetal, ele começa, aí não existe mais fala. Como lidar com esse bebê gigante, pesado, né, e que requer cuidado? A gente não costuma comparar um bebê, porque o bebê está em constante evolução, e o paciente de Alzheimer está evoluindo, né, ele está desaprendendo. Lidar com ele, eu digo sempre que quando a gente passa pela porta de um paciente portador de Alzheimer, a gente deixa o diploma. No meu caso, eu acompanhei minha mãe 10 anos, sou psicóloga, deixei diploma, deixei sabedoria e deixei principalmente a pele. E entrei com a intuição e o amor, né? E elas são assim, o que lhe vale, né? Você vai ter a compaixão, a intuição, que eu vou fazer agora. Ela não quer tomar banho. O que eu vou fazer agora? Então, você vai dizer para eles, eles não gostam de banho, há relatos científicos que o olfato vai ficando, do idoso em si, vai ficando mais debilitado, principalmente do portador, então eles estão cheirosos, e eles não querem tomar banho. E aí você diz, a gente vai ao médico, a gente precisa se cuidar, o fulano vem aqui, é alguém muito importante. Porque logo após o banho ela já não lembra que você disse que é o médico ou que fulano é ali. Então, são estratégias que a gente vai usando. E criar histórias antes que ele esqueça, né? Isso, exatamente. Rápida, né? Historinha assim, olha isso aqui. É preciso ter amor, dedicação, estratégia, sabedoria. São tantas nuances, né, que se resume no amor, né? Tudo. Profissional contratado tem amor ou ele é um profissional habilidoso? Isso é algo muito difícil de se tocar, porque o humano ele é único, ele é particular. Eu já tive casos os mais diversos, né? O contratado. Existe o habilidoso, existe o amoroso, existe os dois. A gente tem que ter um olho muito clínico, porque existe, isso é muito perigoso. Também o negligente, aquele que só quer receber o dinheiro, o mentiroso, né? Criador de caso, né? Enfim, é preciso que a família se dedique a isso com muita atenção, mas realmente com muito amor. Mas ninguém aprende a ter amor, né? Não, o amor ele é nato, né? Ele é espontâneo. E assim, eu tomei como se diz assim, eu ressignifiquei a problemática da doença de Alzheimer através de compêndios. Eu comecei a escrever, eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a ensinar, a ajudar. E tem um vídeo meu que fala sobre o filho magoado. Vamos daqui a pouco, porque no segundo bloco a gente vai destacar a estratégia usada pela profissional, filha, e como deu certo. Daqui a pouco.